Olá a todos, eu vou dar início à aula de imagiologia abdominal da cadeira de imagiologia. Apresento aqui o sumário da aula de hoje. Considerando a vertente anatómica no diagnóstico imagiológico, devemos pensar quais as estruturas que se encontram dentro da cavidade abdominal e a sua respectiva topografia. Irei fazer assim uma breve revisão da anatomia imagiológica do abdômen superior, do abdômen propriamente dito, e por TAC, que é mais fácil de avaliar. Assim, num plano superior teremos e temos a vir do vento pelos pés, como se ele estivesse deitado à nossa frente. Na parte superior temos o fígado, que aparece com a fissura do ligamento falciforme, homogéneo. Portanto, na parte superior esquerda o baço, algumas ânsias cólicas aqui como 7, e o estômago colapsado 8, glândulas suprarrenais como 3, a aorta e polo superior do rim como 4. Num plano mais abaixo, deixamos de ver o lobo hepático esquerdo e o segmento 4, passamos a ver os segmentos 5 e 6 do fígado, a vesícula aqui como 4, ainda vemos baço. Começamos a ver o pâncreas em posição retroperitoneal média, aqui como 3, e algumas ânsias intestinais cólicas, que geralmente são mais periféricas e têm bolhas de ar, enquanto que ânsias de Delgado são mais centrais e podem ter contraste positivo ou neutro. Neste caso também ainda vemos, portanto, a aorta e a veia cava inferior, e aqui como 5 e 6 as glândulas suprarrenais. Num plano em mais inferior vemos melhor os rins, que aparecem aqui como 16 e 17. Ainda vemos a parte caudal do fígado segmento 6, a ponta inferior do baço. Deixamos de ver o pâncreas, vemos muitas ânsias intestinais, deixamos de ver a cauda do o pâncreas corpo, e passamos a ver alguma parte da cauda do pâncreas e cabeça elucinado do pâncreas. E como 10 a veia mesentérica superior. Num plano mais inferior, da transição abdominopélvica, deixamos de ver fígado, baço, e os rins também quase não se veem, aparece aqui o polo inferior do rim esquerdo com 4, e vemos muitas ânsias intestinais, em que o cólon aparece à periferia com maior calibre, aqui o cólon ascendente 6 e o cólon descendente 7, e aqui uma série de ânsias intestinais opacificadas por contraste positivo. Estas zonas com escuro é o mesentério com gordura e com alguns vasos no seu interior, portanto corresponde ao mesentério do delgado. Temos aqui corpos vertebrais, corpo vertebral e arco posterior, o músculo psoas e o quadrado dos lombos. Alguma anatomia também em plano coronal. Temos assim à esquerda um plano coronal posterior, em que estamos a ver a coluna vertebral lombar, rins em posição posterior retroperitoneal, parte do fígado posterior mais superior e do baço, e os músculos psoas. Reparem aqui nas imagens dos pilares do diafragma, que aparecem como verticais neste plano coronal posterior. No plano coronal mais anterior, vemos o estômago todo distendido e aparece escuro porque contém água, e a água dá uma densidade neutra, ou seja, de valor perto de 0 unidades Hounsfield, e aparece com uma tonalidade cinzenta ligeiramente escura. Vemos parte do fígado, já não vemos nem rins, neste caso também não estamos a ver a vesícula biliar, e vemos depois, sobretudo, ânsias intestinais. Apresenta-se aqui outro plano intermédio entre os dois anteriores, com algumas considerações que podem ver, como sejam o fundo gástrico em decúbito dorsal aparece mais em topografia posterior, e nesta topografia posterior também podemos ver o corpo pancreático e transição para a cabeça, e tratando-se de um plano coronal, também vamos ver a veia porta com um confluente espleno-mesaraico. Lembrando que em plano coronal a veia mesentérica superior aparece na visualização à esquerda da artéria mesentérica superior, porque, como é sabido, nós temos a ver o doente como se estivesse de frente. Reparem como neste tipo de exame as ânsias intestinais aparecem globalmente
com uma apreciável distensão por se ter ingerido o meio de contraste neutro ou ligeiramente negativo. Agora vou dar a fazer uma referência aos espaços peritoneais, começando por designar algumas considerações sobre os mesmos e os folhetos que os delimitam, com estas três definições, de mesentério, ligamento e aumento, que vocês já conhecem da anatomia. Os espaços peritoneais geralmente são virtuais e só estão preenchidos com líquido quando existe patologia. Temos aqui um esquema de um diagrama num plano sagital, qual a localização de alguns ligamentos, aumentos e de espaços peritoneais neste plano sagital, em que aqui temos o equivalente em TAC, em que numa peça de um paciente falecido, uma peça de anatomia de cadáver, foi instilado líquido ligeiramente hiperdenso nos espaços peritoneais, que aparecem aqui distendidos com líquido e com uma tonalidade ligeiramente hiperdensa. No plano coronal, eles podem ter uma divisão em espaços superiores e espaços inferiores, e que essa referência de divisão é o cólon transverso. Neste slide apresenta alguns dos espaços peritoneais que se veem tornam melhor visíveis quando estão preenchidos por líquido, como acontece na ascite. Em cima à esquerda o espaço subhepático direito e o espaço subhepático subfrénico direito e o espaço subfrénico esquerdo, o subfrénico direito rodeando o fígado e o esquerdo rodeando o baço. Vemos que aqui o direito está salientado a azul. Reparem que a ascite aparece com uma tonalidade cinzento escuro devido ao seu conteúdo hídrico. Em cima à direita temos os espaços subhepáticos, pode ser o direito rodeando o lobo hepático direito na sua porção inferior e o espaço subhepático esquerdo, que rodeia o lobo esquerdo na sua porção inferior, insinuando-se na área do pequeno epíplano, indicado aqui com uma seta vermelha. Nesta imagem temos num plano coronal o espaço subfrénico direito, novamente em projeção coronal, e temos o espaço subhepático esquerdo, também em projeção coronal. Aqui embaixo à direita temos um plano sagital localizado mais ou menos à esquerda, porque estamos a apanhar um rim. E porque é que eu digo que é à esquerda? Porque também temos uma imagem de estômago visto em grande parte no corpo e fundo. E temos líquido ascítico que se encontra entre o estômago e o pâncreas. Portanto, é líquido que se encontra na retrocavidade dos epíplanos. Nesta imagem vamos rever novamente estes conceitos, em que estamos a ver os folhetos peritoneais preenchidos por líquido ascítico e por isso aparece com uma tonalidade hídrica cinzenta escura. Em cima à esquerda o espaço subfrénico direito, o espaço subfrénico esquerdo. Quando está à volta do baço podemos falar no espaço perisplénico. Em cima à esquerda o espaço subhepático esquerdo e subhepático direito. Embaixo à esquerda o espaço perisplénico referenciado a vermelho, e embaixo à direita de um plano coronal o espaço subfrénico esquerdo. Temos aqui planos coronais em que podemos ver a orientação da raiz do mesentérico, de superior esquerda para inferior direita, de onde saem as pregas mesentéricas que têm conteúdo adiposo e aparecem nestes exames com contraste endovenoso no ataque, com imagens lineares hiperdensas, que são os vasos com o contraste iodado no seu interior. E vamos poder ver as goteiras parietocólicas direita e esquerda, respectivamente laterais ao cólon ascendente e ao cólon descendente. Vejam como o aspecto das pregas mesentéricas escuro contrasta com a densidade hídrica da ascite, que aparece com um cinzento mais claro. E podemos ver nestas estruturas também alguns, aqui a veia porta, o fígado. Aqui um plano um pouco mais anterior, temos a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior. Em círculos temos aqui a ver as zonas da raiz do mesentério, de onde saem as pregas mesentéricas com conteúdo adiposo e estruturas vasculares. No caso da ascite, o abdômen simples, que aqui aparece como QUB, que é o acrónimo anglo-saxónico de Kidney, Ureter and Bladder, vai mostrar um aumento global da densidade hídrica do abdômen, e em que as ânsias intestinais com ar vão aparecer um pouco mais centrais, e as goteiras perietocólicas aparecem com densidade hídrica mais espessa.
Eh, O equivalente na TAC nestas duas imagens, temos a ascite com densidade hídrica de cinzento escuro, as pregas mesentéricas com gordura e vasos, a mesma coisa nesta imagem em baixo à direita, só que aqui os contextos clínicos são diferentes. Aqui temos um baço grande e não estamos a ver o fígado, portanto é um quadro de cirrose fígado atrófico com esplenomegalia. Aqui, além da ascite, estamos a ver uma densidade reticulonodular estriada e micronodular no grande epíplon, que corresponde a uma infiltração carcinomatosa e, portanto, a ascite devia-se a carcinomatose peritoneal. O pneumoperitneu pode ser visto sobretudo por radiologia convencional e por TAC. No caso da radiologia convencional, pode ser visualizado em radiograma ortostático, em que se vê ar debaixo do diafragma, ou pode ser visível também até no raio-x de tórax, vendo ar debaixo do diafragma, ou então em decúbito lateral esquerdo, com raios horizontais, e vamos ver o doente em decúbito lateral esquerdo e vamos ver ar entre o fígado e a parede abdominal. No caso do pneumoperitneu ser mais pequeno, aliás, nesta imagem à direita temos pneumoperitneu que se vê em raio-x, em tórax, em raio-x obtido por TAC, em que vemos ar debaixo do diafragma. No caso de pequenos pneumoperitoneus, podemos vê-los melhor em TAC, em que podemos ver pequenas bolhas circundando o tubo digestivo e em localização extraluminal e que podem ser melhor vistas se aplicarmos uma janela parenquimatosa pulmonar ao abdômen e, nesse caso, o ar vai continuar preto, enquanto que a gordura peritoneal e retroperitoneal, que no ataque com janela parenquimatosa aparece cinzenta escura, passa a aparecer cinzenta clara. Portanto, uma maneira fácil de diagnosticar um pequeno pneumoperitoneu no ataque é aplicar uma janela de pulmão numa imagem abdominal e ver se existem bolhas de ar extraluminais. Quando vamos ver líquido ascítico na retrocavidade dos epíplons ou no pequeno saco peritoneal, poderemos ter um alerta para uma maior probabilidade de essa ascite ser de origem maligna. Esse aspecto pode acontecer em carcinomatose peritoneal, está sobretudo associado a tumores do estômago, cólon e ovário. Portanto, é o chamado em que vai haver também densificação de pequenos depósitos tumorais no grande epíplon. Em decúbito dorsal, a bolsa de Morrison hepato-renal tem uma posição mais posterior. E lembrar que a ecografia é uma boa técnica para ver o líquido peritoneal ascítico e para mostrar se ele é mais ou menos turvo, mais ou menos heterogéneo. Enquanto que na TAC nós conseguimos ver bem a ascite, a densidade hídrica, mas o seu conteúdo mais ou menos turvo não é tão perceptível. Neste slide, uma referência aos espaços retroperitoneais, em que poderemos considerar os rins localizados no espaço renal e circundados pelo espaço perirenal e depois pela faixa Neste slide, uma referência aos espaços retroperitoneais. Temos os rins com o espaço perirenal e depois à frente com a faixa perirenal anterior e a faixa retrorenal. E estas faixas retrorenais poderão abrir a nível pré-vertebral para englobar a aorta e a veia cava inferior. Depois temos o espaço pararenal posterior, que está atrás da faixa retrorenal e à frente e adiante da faixa transversal. Lembrar também que no espaço perirenal anterior podemos ter rim, duodeno e cólon ascendente e descendente, e que este espaço pararenal anterior poderá ser delimitado pelo faixa de Zucker-Kandel à frente, que se vai juntar ao peritoneu parietal, e lateralmente pela faixa lateroconal.
Dois exemplos a referenciar é o facto de o espaço pararenal anterior poder comunicar com o posterior na cavidade pélvica, como acontecia no caso desta imagem superior à esquerda, que é o mesmo caso da imagem inferior à direita, que era um doente que tinha o aneurisma da aorta, que estava a ter um hematoma retroperitoneal com líquido hemático no espaço pararenal anterior e posterior, e que na reconstrução sagital vemos que esses dois espaços comunicam na falsa pelvis, como podemos mostrar aqui por este diagrama anatómico. Outro exemplo também de patologia que pode ser visto no espaço pararenal anterior será líquido circundante do arco duodenal, pode estar relacionado com edema pós-pancreatite aguda ou então com um hematoma da parede duodenal relacionado, por exemplo, com um traumatismo. Este slide é importante para mostrar o timing de circulação do contraste no corpo e a nível abdominal, sobretudo em exames de TAC e de ressonância magnética, em que podemos obter as imagens em vários timings. Portanto, na fase arterial inicial é uns 15, 20 segundos, arterial tardia 35, 40 segundos, fase hepática ou portal tardia 70, 80 segundos, fase parenquimatosa renal 100 segundos e fase de excreção tardia para ver o aparelho excretor urinário 6 a 10 minutos. Estes timings aplicam-se à TAC e na ressonância, só que na TAC as imagens são obtidas de modo mais rápido, podem ser em 10, 15 segundos ou 6 segundos, enquanto na ressonância as sequências têm que demorar 20 a 30 segundos. Neste plano hepático mediano superior, podemos ver os dois ligamentos principais, a fissura do ligamento venoso e o ligamento falciforme, separando respectivamente os segmentos 1 do segmento 3 e o segmento 2 do segmento 4. Lembrar que as veias suprahepáticas podem dividir a esquerda, a média e a direita, a esquerda o segmento 4 dos outros 2 e 3, a média o 4 do 8 e 5 e a direita o 8 e 5 dos segmentos 6 e 7. Apresentar aqui então a classificação de Quinault na divisão dos segmentos do fígado, que é muito utilizada na imagiologia, sobretudo em imagens de TAC e de ressonância magnética, e que aparece aqui esquematizada. Reparar só um pequeno pormenor, que na avaliação das imagens, que a artéria hepática encontra-se à frente e adentro da veia porta, enquanto o canal biliar encontra-se à frente e ligeiramente afora da veia porta. Algumas referências apontadas anteriormente são aqui apresentadas em vários planos axiais num exame de TAC com contraste endovenoso. Como podem verificar, é feita em face portal, que é quando se dá a maioria da perfusão vascular do fígado. Três exemplos de imagens de fígado e abdômen superior por TAC, ressonância e ecografia. Na TAC aqui em face portal, portanto com uma pacificação homogénea do parênquima hepático, em que se vêem as veias suprahepáticas um pouco preeminentes, o estômago distendido com ar preto e água como um cinzento intermédio escuro. Esta imagem de ressonância magnética aparece globalmente escura porque foi feita saturação de gordura. É um T2 porque o conteúdo hídrico do estômago aparece branco e o líquor cefalorraquidiano aparece também branco. Havia uma lesão parietal no estômago que se via bem porque o órgão estava distendido e reparem que em T2 geralmente o fígado tem um sinal um pouco mais escuro que o do aço. Na ecografia em baixo é um plano axial oblíquo, portanto em que oblíquo recorrente, portanto a sonda é colocada com o maior eixo paralelo à grelha subcostal e aponta para cima, a sonda está superficial aqui, enquanto que aqui é profundo, e vamos ver então a convergência das veias suprahepáticas em direção posterior ao hiato da veia cava inferior. E, portanto, temos aqui essencialmente a parte esquerda do fígado e a parte direita do fígado. Como já vos tenho dito, nas imagens de TAC, ressonância e ecografia, nós estamos a ver os doentes como se estivessem pelos pés, sobretudo nos planos axiais. Em radiologia convencional, o fígado aparece com uma densidade hídrica acinzentada clara, observado com o contraste
do pulmão superjacente no bordo superior, e também se pode observar o bordo inferior fazendo interface com as densidades gasosas adiposas das anças intestinais e da gordura peritoneal. A vesícula não é visível, porque se confunde com o fígado devido ao sinal da silhueta, e empiricamente o limite superior do normal do diâmetro sagital é 16 cm. Apresentam-se aqui dois cortes sagitais em ecografia. Nos planos sagitais, aqui é superficial, aqui é profundo. À esquerda é superior, à direita é inferior. Para esta imagem, o raciocínio é idêntico. Vemos que o fígado tem uma ecogenicidade intermédia e por trás dele temos o parênquima renal, que tem um córtex um pouco mais hipoecoico e escuro e uma zona central mais hiperecoica. Aqui a interface do diafragma inferior no processo costofrénico. Neste caso, trata-se de fígado gordo, em que as células hepáticas têm mais gordura, com maior impedância e condicionando resistência à passagem dos ecos, e assim a parte superficial do fígado aparece mais ecogénica e existe uma atenuação dos ecos em profundidade. Mais uma vez, reparar que é uma sonda setorial, portanto a sonda está superficialmente na parede abdominal e esta é a parte superficial e aqui será a parte profunda. Aqui temos dois planos axiais em que estamos a ver o doente pelos pés e estamos a avaliar a parte esquerda do fígado. E temos na imagem à esquerda o ligamento redondo vai separar os segmentos 4 dos 2 e 3. E à direita também vemos a fissura do ligamento venoso, que em topografia mais profunda vai separar os segmentos 2 e 3 do segmento 1, que aparece aqui como C, porque é o lobo caudado. A ecografia é muito útil para avaliar a forma, o volume e a estrutura do órgão, pesquisar eventuais lesões focais e em termos dimensionais, o maior comprimento obtido pode ser variável em vários estudos, mas em termos práticos poderá rondar o diâmetro sagital, valor superior de 15 a 16 cm, como eu já vos disse anteriormente. No plano axial, o lobo esquerdo poderá ter uma espessura máxima aproximada de 5 cm e o peso médio do órgão ronda os 1500 gramas, o que permite também diretamente ter uma ideia de qual será o volume médio do fígado. Apresento aqui 3 casos de esteatose hepática e geralmente em TAC, e a esteatose hepática em TAC deve ser vista sempre ou em exames sem contraste endovenoso ou com contraste endovenoso em fase venosa e não em fase arterial, porque na fase arterial o fígado apresenta-se menos profundido que o baço, que é mais habitualmente o órgão de comparação. Em cima à esquerda, o fígado aparece nitidamente mais escuro que o baço e, portanto, é um fígado nitidamente esteatósico. Reparem que o baço apresenta uma pequena lesão esférica adjacente ao seu bordo anterior externo, que é um minúsculo baço acessório. Em cima à direita, se repararem bem, a densidade do fígado apresenta-se algo heterogénea, com algumas pequenas áreas mais escuras, e portanto trata-se de uma esteatose com distribuição geográfica. Inclusive, muitas vezes para vermos o fígado discretas alterações de densidade, temos que usar uma janela mais estreita, em que em vez de usarmos a janela parenquimatose abdominal com uma largura de 200 a 300 unidades, passamos a usar com uma largura mais apertada de máximo 150 unidades de Hounsfield. Em baixo ao centro podemos ver um fígado que apresenta algumas áreas mais escuras e que se devem a zonas de esteatose focal, que podem ser variantes do normal. Exemplo de duas variantes morfológicas do fígado. À direita, um fígado direito muito comprido, que é o lobo de Riedel, que aparece tudo em pessoas de idade, chega mesmo à crista ilíaca. Portanto, na nossa esquerda, e à direita, o lobo caudado pode-se apresentar prolongado, fazer o chamado processo papilar. Reparem que neste caso também o baço encontra-se nitidamente globoso e em que o menor eixo é superior a 7 cm, o que é um valor a priori anormal. Neste slide apresenta em cima
um fígado que se apresenta de dimensões reduzidas, francamente heterogéneo e de contornos descarnados e com hipertrofia do lobo caudado que aparece como C, que é o padrão típico da cirrose hepática, acompanhado também de uma esplenomegália que pode ser vista neste mesmo exemplo. Em baixo temos vários planos de um estudo hepático em que se observam algumas lobulações de contorno à periferia que resultam de digitações de feixes do diafragma e por isso trata-se de variante do normal, a não confundir com processos ou lesões patológicas. Aqui há alguns exemplos de avaliação de fígado por ressonância magnética. Em cima à esquerda uma sequência T2 com líquor brilhante e água no estômago também brilhante. A imagem aparece globalmente escura porque há saturação de gordura. E nos T2 o fígado tem um sinal um pouco mais escuro que o do baço. Se aparecessem lesões no fígado com um sinal semelhante ao do baço, isso podia ser sinal de preocupação da etiologia dessas lesões. Se aparecer uma lesão no fígado com um sinal muito elevado, tipo água, como tipo light bulb, uma lâmpada acesa, como o sinal da água ou do líquor, poderá ser mais sinónimo de benignidade. Aqui temos uma sequência T1, em que o líquor aparece escuro e vem que o sinal do fígado e baço é semelhante. As sequências T1 podem ser úteis para avaliar o conteúdo adiposo do fígado, quando são feitas em ecos de gradiente com protocolo específico. Em baixo à esquerda temos uma sequência T2 rápida que chama-se o AST, HASTE, e são sequências com sinal T2 não tão boa qualidade, mas de aquisição muito rápida e permitem por isso ser úteis sobretudo para ver o tubo digestivo ou para obter várias imagens em T2 em doentes que não colaboram com uma boa respiração. Aqui temos outra variante, que é a sequência de ecos de gradiente balanceados, que não vou agora explicar o pormenor técnico, mas são sequências que permitem também um sinal T2 e em que conseguimos ver se o lumen, e são sensíveis ao sinal vascular, e em que o lumen aparece com hipersinal, e portanto é uma maneira de percebermos se existe ou não trombose sem dar contraste endovenoso. Como já disse, algumas zonas do fígado podem ter infiltração adiposa focal que pode simular patologia, como está aqui descrito no primeiro parágrafo, e ao contrário, também pode acontecer num fígado com esteatose difusa, haver zonas do fígado que não têm esteatose, por exemplo, junto à vesícula. Outra variante é o aumento do volume do lobo caudado, pode aparecer no processo papilar que já referi, ou então o lobo caudado pode estar aumentado também de volume no caso da cirrose, ter uma vascularização independente ou em caso de obstrução das veias hepáticas. Uma revisão de alguns aspectos que já referi anteriormente. Lembrar apenas que o fígado gordo na ressonância magnética, numa sequência especial T1 asterisco, pode ser feita em fase e fora de fase, é para vocês saberem que quando a sequência é em fora de fase, a esteatose do fígado vai levar a uma diminuição do sinal das áreas esteatósicas, comparativamente ao sinal que apresentam na imagem em fase. E também nas imagens T1 fora de fase, o fígado, o contorno dos órgãos aparece bem delimitado, como se eles estivessem emoldurados. Descrevem-se aqui alguns aspectos anatómicos importantes, como seja o volume normal da vesícula deve rondar os 80 cc, o comprimento inferior a 10 cm e o diâmetro inferior a 4 cm. As veias do segmento 1 podem drenar diretamente na veia cava inferior. E a VBP, ou Common Bile Duct distal, pode cursar no sulco no bordo posterior da cabeça pancreática. Neste slide, chamará a atenção que a via biliar principal geralmente encontra-se anteroexterna em relação à porta e a artéria hepática própria encontra-se anterointerna em relação à veia porta. Temos aqui o desenho do triângulo de Calot e lembrar que o calibre da via biliar principal geralmente é de 1/10 de número de décadas de idade do paciente, mas poderá ser maior em caso de pós-colcistectomia.
Da vesícula biliar em radiologia convencional, ela geralmente não se distingue do fígado devido ao sinal da silhueta. Se a vesícula biliar estiver muito grande e tivermos uma densidade hídrica em forma ovalar maior a vertical abaixo do fígado, podemos pensar uma vesícula cujo ARC é associada a obstrução maligna das vias biliares. E quando a vesícula tem algumas hiperdensidades ou hipodensidades, poderá também ser visível em radiologia convencional. Neste caso, tínhamos imagens radiodensas na área da vesícula, junto ao bordo inferior do fígado, e pensava-se em cálculos radiodensos da vesícula, sabendo que a maioria dos cálculos da vesícula não são radiodensos, mas uma minoria significativa são radiodensos. No caso ao meio, tínhamos uma imagem hiperdensa linear, iríamos pensar um clipe cirúrgico que estava projetado na área do bordo inferior do fígado e, portanto, iríamos pensar em status pós-colecistectomia, como talvez a hipótese principal. À direita temos uma imagem ovalar com calcificação grosseira à periferia. Podemos pensar numa imagem quística com parede calcificada grosseira, portanto uma neoformação quística com calcificação parietal ou um abscesso necrosado. Outra hipótese muito pertinente seria calcificação parietal numa vesícula distendida e, portanto, seria uma vesícula em porcelana que, como vocês sabem, é uma lesão pré-cancerígena. Temos aqui um exemplo de uma densidade anómala projetada na sombra, entre aspas, sombra do fígado, que poderia ser ou ar nas vias biliares ou ar na veia porta. Grosso modo, a melhor maneira de diferenciar estas duas possibilidades é que a aerobilia, ar nas vias biliares, é mais central, enquanto que a aeroportia, ou seja, ar na veia porta, é mais periférica. A vesícula biliar deve ser observada em jejum de cerca de 4 horas, pelo menos, evitando, sobretudo, refeições com conteúdo gordo. O órgão geralmente tem uma forma ovalar, mas pode-se apresentar por vezes septado ou sinuoso. E neste caso à direita, uma variante morfológica que é uma septação marginal distal na região do fundo, dando à vesícula a forma de barrete frígio. Exemplos de patologia na vesícula biliar. À esquerda vemos um cálculo com imagem ecogénica condicionando um cone de sombra, além do padrão heterogéneo do conteúdo da vesícula, e padrão semelhante à direita, acrescido o aumento da espessura da parede da vesícula biliar e também define a lâmina líquida circundando a mesma na interface com o fígado, como se pode ver através das setas azuis. Vamos ter algumas considerações acerca das vias biliares por ecografia. Este é um plano oblíquo recorrente em que a sonda está paralela à grelha costal e é apontada para a zona do hilo, e então vemos a veia portal esquerda e a veia portal direita, e neste caso temos outras estruturas tubulares mais superficiais em relação à veia porta. Como se vêem bem, poderíamos pensar em dilatação de vias biliares intrahepáticas, em que elas se apresentam com calibre superior a metade do calibre dos ramos portais do hilo. Aqui temos um plano ao longo oblíquo de 45 graus, ao longo do eixo longo da veia porta, em que a via biliar principal aparece à frente e de calibre estreito normal. Aqui uma pequena referência a estes traços diz respeito à escala dimensional da imagem, e em que cada intervalo refere-se a 1 centímetro. A veia porta geralmente tem um calibre que ultrapassa os 15 milímetros. Aqui temos um plano axial, portanto em eixo curto da veia porta, para lembrar que à frente da veia porta e um pouco à sua direita, e portanto nós estamos a ver num plano axial à nossa esquerda e à direita do doente, temos a via biliar principal, à frente e à esquerda temos uma artéria hepática própria. Exemplos de avaliação de vias biliares por TAC. À esquerda, com dilatação de vias biliares intrahepáticas. À direita, em que temos um corte coronal em que vemos uma via biliar principal dilatada com afilamento progressivo distal, possivelmente não neoformativo. E em baixo à direita, a visualização em axial da via biliar principal com um calibre
na transição da normalidade. Nesta imagem, em baixo à direita e mais ou menos às 10 horas no círculo que está apontado, podemos ver um possível microcálculo na vesícula. Neste slide apresenta-se visualização da via biliar principal em cima à esquerda por TAC em reconstrução coronal, em que apresenta-se ligeiramente dilatada, com densidade hídrica e afilamento gradual simétrico distal, provavelmente benigno. Uma achado equivalente pode ser visto na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica em cima à direita, em que a via biliar aparece como estrutura tubular radiodensa pelo meio de contraste injetado. No slide, na imagem embaixo ao centro, podemos ver uma variante configuracional das vias biliares, em que podemos analisar que a via biliar intrahepática direita se encontra amputada e o seu respectivo ramo equivalente de via biliar intrahepática principal direita, que aparece com setas grossas, vai terminar em ramo isolado em topografia distal na via biliar principal, que é o CBD, e engloba também no seu trajeto um canal cístico que se apresenta tortuoso com setas finas brancas e ligeiramente ectasiado, num doente que já foi operado à vesícula, e verificando-se ao lado destas setas brancas finas os clipes de colcistectomia. Na avaliação imagológica das vias biliares, a técnica por excelência será a colangiografia com ressonância magnética, vulgo designada por colangio-RM. No fundo, o que se faz é o que se pretende realizar é uma sequência com forte ponderação T2 associada à saturação de gordura e em que vai aparecer com hipersinal estruturas que contenham líquidos pouco móveis. É o que acontece com as vias biliares e a vesícula, e no caso esquerdo podemos ver uma discreta ectasia da via biliar principal e dos ramos intrahepáticos principais e um canal cístico ligeiramente sinuoso e com discreta inserção baixa. Na imagem à direita, as vias biliares vêem-se com um calibre praticamente aceitável, admitindo-se quanto muito discreta ectasia da via biliar intrahepática esquerda e com alguns quistos biliares que também se projetam em redor da zona central do fígado, e de notar ainda uma adequada visualização do canal de Wirsung, pelo que também poderemos falar às vezes em wirsungografia por ressonância magnética. Imagens semelhantes em que podemos ver quistes biliares em cima à esquerda, cálculos no interior da via biliar principal e no interior da vesícula em cima à direita, coletocolitíase também visível em baixo à esquerda e um volumoso quisto de colético em imagem obtida em baixo à direita. Algumas referências anatómicas que ajudam a interpretar as imagens em TAC, eco e ressonância. Por exemplo, a cauda do pâncreas geralmente tem uma posição mais alta que a cabeça. O vaso que está à esquerda da cabeça é a veia mesentérica superior e a artéria encontra-se à esquerda da artéria mesentérica superior encontra-se à esquerda da veia mesentérica superior. O processo uncinado, por vezes, é de difícil diferenciação da terceira porção do duodeno se ela estiver colapsada, e a cabeça pancreática encontra-se adiante da veia cava inferior. Nas imagens também de eco, TAC e ressonância, a veia esplénica apresenta uma localização posterior-superior em relação ao corpo pancreático. Apresenta-se aqui dois exemplos em que poderemos pensar em patologia pancreática baseadas em radiologia convencional. À esquerda, o órgão apresenta-se desenhado devido à existência de múltiplas calcificações projetadas ao longo do mesmo, que pode indicar um quadro de pancreatite crónica calcificada. À direita temos ânsias dilatadas, em que será o estômago e o cólon, estômago S, C, cólon, e portanto são ânsias que podem estar atónicas devido a um processo inflamatório na vizinhança, e podíamos pensar, por exemplo, em pancreatite aguda.
é o chamado conhecido sinal de ANSA-sentinela em radiologia convencional, em que quando existe um processo inflamatório no abdômen, as ânsias intestinais adjacentes podem originar uma atonia de tentativa de contenção do processo. Aqui apresentando-nos planos axiais do pâncreas em cima por ecografia e em baixo por TAC, sendo nas imagens de ecografia bem visível a imagem em banda curvilínea hipoecóica posterior ao pâncreas, que é a cabeça de girino e corresponde ao plano axial da veia esplénica. Lembrar também que a veia esplénica geralmente não ultrapassa os 10 mm de calibre e a porta aos 14 mm de calibre. No caso da imagem em TAC que temos aqui apresentada, reparem no 5 e 6, que são as glândulas suprarrenais. A direita é tipicamente em posição inferior à veia cava, ou aliás, em posição posterior à veia cava inferior. Apresento aqui exemplos de avaliação do pâncreas por ecografia. Aqui com uma sonda setorial, em que se encontra transversal, a sonda está localizada aqui, é a parte superficial anterior e depois a parte profunda posterior. Vamos ver os músculos retos, lobo esquerdo do fígado, o pâncreas, e que se encontra referenciado como sendo a estrutura que está imediatamente adiante da veia esplénica, tem a forma de cabeça de girino. Neste caso temos aqui a aorta hipoecóica e depois temos o bordo anterior do corpo vertebral, que é visto como uma interface hiperecóica e depois com a atenuação dos ecos. Um aspecto semelhante no outro corte, também axial, voltamos a ver a veia esplénica em cabeça de girino, o pâncreas, neste caso o estômago colapsado, mais superficial, gordura peritoneal, músculos retos, gordura superficial. Um padrão semelhante noutra imagem, em que neste caso o pâncreas aparece mais brilhante, a veia esplénica mais colapsada. O pâncreas aparece mais brilhante neste plano axial transversal, porque tem mais involução adiposa e a gordura dá uma tonalidade mais ecogénita ao pâncreas. Aqui temos um plano sagital, em que à esquerda é superior e à direita é inferior, e neste caso temos o corpo, a cabeça do pâncreas, que se encontra adiante da veia cava inferior, e nesta altura vejam como a cabeça é muito alongada, porque estamos a ver a cabeça, a parte terminal do corpo e a parte inicial do processo unciforme. O exemplo da face pancreática em TAC é elucidativo da importância de termos um conhecimento dos adequados timings de avaliação de várias estruturas a nível do abdômen. Assim, a melhor fase com contraste endovenoso para caracterizar pequenas lesões pancreáticas, sobretudo adenocarcinomas de baixo volume, será a fase pancreática, ou seja, a fase arterial tardia, aproximadamente entre os 40 e 50 segundos após o início de injeção. Em fase portal mais tardia, a diferenciação de tecido normal e tumor pode ser mais difícil. Reparem nestas duas imagens na diferença padrão de captação de contraste dos rins, do fígado e do baço. Mesma referência quanto ao timing ideal de avaliação do pâncreas por contraste endovenoso em TAC e ressonância, mas podemos salientar que, se pretendermos fazer um exame mais completo, provavelmente até para avaliar o parênquima hepático para saber se existem metástases, teríamos que, ou seria útil, fazer uma aquisição posterior à fase pancreática em fase venosa propriamente dita, por volta dos 70, 80 segundos. Reparem na imagem coronal à esquerda como uma cabeça pancreática normal e a sua transição para o corpo acima e para um sinado abaixo pode apresentar uma extensão superior a 5 cm. No estudo com TAC ou com ressonância magnética para estadiamento ou diagnóstico ou para as duas coisas do pâncreas, a indicação de TAC ou de ressonância obedece a vários parâmetros como a acessibilidade, as condições clínicas do paciente, alergia ou não ao contraste iodado, sua capacidade de reter ou não reter a respiração e no fundo pode-se fazer uma avaliação no sentido de obter um estadiamento T, N e M num exame em que se faz 2 ou 3 passagens de contraste no abdômen superior, preferencialmente a dita fase pancreática e uma fase
venosa. No estudo arterial, também, se fizermos uma fase arterial ainda mais precoce, poderá ser obtido uma avaliação do mapa vascular arterial para planeamento cirúrgico se o tumor for de reduzidas dimensões. Lembrar ainda que na neoplasia da cabeça do pâncreas, o primeiro vaso mesentérico a ser invadido é geralmente a veia, porque se encontra mesmo adjacente à cabeça. 3 exemplos de avaliação do pâncreas com ressonância magnética. Em cima, à esquerda, o T2 concentração de gordura, em que o sinal adiposo à volta do pâncreas fica muito reduzido e mais escuro, vendo-se melhor o parênquima. Neste caso, um T1 em que não foi feita a saturação de gordura. E em baixo um T1 com saturação de gordura e com contraste endovenoso. Neste caso vemos que o baço se apresenta razoavelmente homogéneo, ainda existe alguma diferenciação corticomodular no rim e o fígado também se apresenta homogéneo. Portanto, aqui poderíamos dizer que existia um timing de transição entre fase arterial venosa e fase portal. Isto para explicar que muitas vezes a transição de uma fase para a outra é muito rápida. Neste slide, algumas características de avaliação do pâncreas por ecografia, TAC e ressonância, como aparecem discriminadas no texto. A ecografia é uma técnica mais barata e mais acessível. A ressonância é uma técnica mais cara, mais eficaz e tecnicamente mais exigente. Alguns conceitos a lembrar na imagiologia pancreática, sobretudo por TAC e ressonância. O contraste oral pode ser neutral, no caso da TAC, água. O timing do contraste endovenoso deve respeitar a fase pancreática com os 40 a 50 segundos e a espessura no pâncreas normal é de aproximadamente 2 cm. A fase portal pode ser útil para avaliar metástases hepáticas. No plano coronal, o pâncreas pode ter uma altura muito significativa, até 8 cm, na zona do corpo e respectiva transição na zona da cabeça e respectiva transição proximal para o corpo e distal para o processo uncinado. É típico da fase arterial o vaso apresentar um aspecto listado em zebra. A veia mesentérica superior está mais perto da cabeça do pâncreas que a artéria e é maior que a mesma, o calibre maior. Em ressonância, o pâncreas delimita-se bem em T1 com saturação de gordura e em T2 com saturação de gordura, e há uma sequência que é a sequência DWI, que é Diffusion Weighted Imaging, que tem muito sensível alterações de sinal causadas por tecidos hipercelularizados e podendo também contribuir para um melhor diagnóstico precoce de patologia neoplásica. Lembrar que o canal de Wissing geralmente não tem um calibre superior a 2 mm e que pode ser também visível nas sequências com forte ponderação T2, como seja a colangio-RM, que também pode ser designada por CPRM, por colangiopancreatografia por ressonância magnética. Em relação ao baço, lembrar que no caso da ecografia e do TAC, a estrutura aparece com intensidade de sinal semelhante relativamente ao fígado, sendo que a comparação baço-fígado deve-se fazer na TAC em exames sem contraste venoso ou em fase venosa. Ou em fase venosa, não fazer a comparação em fase arterial. O tamanho normal do baço geralmente poderá ser 13 × 7 × 4 cm. É-se bem que a morfologia do órgão pode ser algo variável e por vezes podem existir pequenos vasos acessórios chamados plenúnculos que aparecem com uma estrutura semelhante, pequenos nódulos com uma estrutura semelhante, geralmente localizados na região do hilo, mas por vezes junto ao bordo anterior, posterior, ao polo superior e inferior. Temos aqui um exemplo de avaliação de baço por tomografia computerizada em fase arterial, bem evidente na imagem à esquerda, e já em alguma fase de transição arteriovenosa
à direita, mas em ambos os casos conseguimos ter noção de que o padrão estrutural do baço se apresenta serpiginoso e em zebra, o que nos diz que existe predomínio de fase arterial em ambas as imagens. No caso de uma fase venosa, a estrutura do baço aparece homogénea. Este slide serve para exemplificar duas situações. À esquerda temos imagem ressonância T2 concentração de gordura, em que vemos o sinal do baço maior que o sinal do fígado, e o que é útil comparar a presença de lesões focais hepáticas, comparar o sinal das mesmas com o do baço. Se o sinal for semelhante ao do baço, como é o caso desta lesão focal, e a lesão se apresentar heterogénea, poderá ser considerada suspeita. Se a lesão for com um hipersinal muito forte, tipo lâmpada acesa, com sinal semelhante ao do líquor, poderia ser considerada uma lesão sugestiva de benignidade. À direita temos o baço, que se apresenta ligeiramente globoso, com um sinal semelhante ao do fígado na sequência T1, e é um T1 especial, em que há uma anulação do sinal da água e da gordura, e portanto a imagem é o chamado T1 fora de fase, e isso vai fazer com que o contorno dos órgãos se apresente com uma orla adipocinal, um efeito de moldura que é típico desta sequência T1 fora de fase. Neste slide, apresentando algumas considerações teóricas respeitantes à imagiologia das glândulas suprarrenais. Assim, a direita geralmente tem uma posição mais inferior e encontra-se mais perto dos corpos vertebrais. A esquerda, por outro lado, é mais superior, assim como o rim esquerdo, e tem uma posição mais medial superior do que superior em relação ao rim. O raio-x não é geralmente bom também para ver as glândulas suprarrenais, a não ser que estejam calcificadas ou com um grande volume que dê uma massa hídrica no abdômen, projetada no raio-x simples abdominal. E a ecografia também só é útil nas crianças em que as glândulas suprarrenais se apresentam proporcionalmente com maiores dimensões em relação às restantes estruturas. As glândulas suprarrenais podem apresentar nos planos axiais imagens que apresentamos em cima de V invertido, Y invertido, triangular, ou uma imagem linear, ou fazer um invertido. Nos planos coronais, como podemos ver em baixo, tem geralmente uma morfologia triangular, localizadas entre os rins e, respectivamente, o fígado e o baço, à direita e à esquerda. Duas imagens com exemplos de glândulas suprarrenais que apresentam com morfologia normal na imagem do lado esquerdo. Na imagem do lado direito, a lesão suprarrenal apresenta-se ovalar, espessa e hipodensa, com densidade hídrica. Reparem que existe um círculo dentro da imagem que, no fundo, é uma função computadorizada em que estamos a aplicar a medição de densidades. Portanto, não é uma imagem da glândula propriamente dita. Quando a glândula suprarrenal se apresenta relativamente globosa e com sinal tipo hídrico, a hipótese diagnóstica mais provável é a de adenoma, e que corresponde, portanto, a um nódulo com riqueza em gordura microscópica e que vai condicionar uma redução da densidade relativa da glândula suprarrenal na zona do adenoma. Algumas considerações anatómicas a lembrar na imagiologia renal: o comprimento, que é à volta dos 9 a 12 centímetros, os rins localizados entre T12 e L4, o esquerdo geralmente um pouco maior, a zona central dos rins com gordura, vasos e o bacinete, as artérias que apresentam uma topografia diferente. A direita um bocado mais comprida e com uma inserção mais anterior na aorta comparativamente à esquerda. Nas veias, a veia esquerda é maior e tem geralmente uma localização pré-aórtica e recebe vasos tributários. As artérias têm geralmente uma posição posterior às veias, e a artéria renal direita é posterior à veia cava inferior e é
comum existir duplicação das artérias renais. Várias variantes anatómicas podem ocorrer a nível dos rins e aparelho urinário, com duplicação do aparelho excretor e às vezes do útero. Nos rins, alterações morfológicas como a persistência de lobulação fetal do rim em dromedário ou a hipertrofia de coluna de Bertin. O rim em ferradura ocorre com uma frequência um pouco menos habitual. Alguns exemplos de variantes do normal renais. Aqui temos um plano coronal oblíquo, tanto esquerda superior, direita inferior, em que no rim temos o parênquima com espessamento nodular no terço médio, que poderíamos pensar em tumor. Mas como tem uma estrutura muito semelhante ao resto do tumor, podemos pensar também em hipertrofia de coluna de Bertin. Isso far-se-ia um TAC ou uma ressonância magnética, e o aspecto que isso iria ter era este. Aqui temos uma ressonância magnética em que uma imagem tipo pseudotumoral apresenta uma captação de contraste semelhante ao restante parênquima e homogénea. Portanto, isto faz o diagnóstico de hipertrofia de coluna de Bertin. Nos casos em baixo temos duas imagens também de planos coronais oblíquos dos rins, neste caso com o baço em posição mais superior, rim esquerdo, em que o rim tem uma forma mais ou menos triangular, porque é o chamado rim em dromedário, em que existe uma procedência do terço médio do contorno renal. E aqui outro caso semelhante. Às vezes pode acontecer os rins terem um contorno muito policíclico ao longo de todo o órgão, e é chamada persistência de lobulação fetal. Na semiologia de imagem dos rins em TAC em ressonância, a diferenciação corticomodular em TAC só é possível com contraste endovenoso, enquanto em ressonância podemos conseguir obter essa diferenciação sem contraste endovenoso, porque a ressonância tem mais contraste intrínseco. Após injetarmos contraste, a fase arterial precoce aos 20 segundos permite um estudo angiográfico das grandes artérias. A fase arterial tardia é a fase corticomedular aos 30 a 40 segundos. Existe uma fase em que o parênquima renal fica homogéneo entre os 80 e os 100 segundos, é a fase ideal para ver tumores renais, e a fase excretora aos 5 a 7 minutos. Existem múltiplas variantes vasculares, como estão aqui descritas neste texto. Este slide para verificar as diferenças entre a medula renal, que está nas papilas, que corresponde às papilas, e o córtex intermédio, que são as colunas de Bertin. Temos aqui papilas com medula e depois córtex intermédio e depois novamente papilas. Os topos das papilas vão dar continuidade anatómica aos cálices renais, sobretudo às bases dos cálices renais. Portanto, é o aspecto normal que se obtém aqui em ecografia. A parte central ecogénica, que é a gordura sinusal, ecodoppler com vasos. Aqui também um desenho de ecografia em que temos uma coluna de Bertin preeminente no terço médio, que chama-se hipertrofia de coluna de Bertin, pode ser uma variante normal, e o mesmo aspecto na TAC com contraste em fase corticomedular arterial. Aspectos semelhantes numa ressonância magnética, exame T1 com contraste de cortes coronais, em que vemos a diferenciação corticomedular, um TAC abdominal planaxial sem contraste endovenoso, portanto os parênquimas todos mais ou menos da mesma densidade, com uma pequena imagem radiodensa no rim, que era um cálculo. Outro TAC com contraste com uma fase arterial dominante, em que ainda vemos diferenciação corticomedular. É uma fase arterial dominante, mas vê-se contraste na aorta, mas a veia cava também já começa a ter algum contraste. E embaixo à direita, um TAC com contraste endovenoso. Temos o parênquima renal homogéneo, que tem fase venosa. Temos ureteros já brancos, porque já estão a excretar contraste, porque neste caso usou-se a técnica de injetou-se o contraste em dois tempos diferentes. 50 segundos após o início, 80, 90 segundos após o início de injeção, e depois a segunda injeção 4 minutos depois, e só então é que se faz a aquisição, e portanto temos ao mesmo tempo uma fase parenquimatosa e uma fase excretora. Tínhamos aqui uma imagem hipodensa no córtex renal, que era um quisto cortical renal simples. Temos a aorta com calcificações parietais e com trombo parietal parcial, e a aorta em si um pouco dilatada, e temos aqui o umbrella stent
portanto, um stent, portanto, metálico na veia cava inferior, em que se vêem assim as pontas dos guarda-chuvas à periferia. No caso dos exames com contraste endovenoso, em TAC ele vai causar uma hiperdensidade, o iodo em fase excretora, enquanto que o gadolínio tem o mesmo efeito se se apresentar mais diluído na urina, enquanto que se for avaliada em fase precoce. A imagem pode aparecer escurecida. Curiosamente, isto pode ser útil até se fizermos um T2, por exemplo, para a bexiga, em que apareceria a bexiga branca. Acontece que a chegada do gadolínio à bexiga, se for concentrada, vai dar uma tonalidade de clive escura e isso pode melhorar a avaliação de lesões parietais posteriores na bexiga. Para avaliar o aparelho excretor, pode ser útil fazer uma imagem em fase excretora franca, que é chamada urotac ou uroressonância. No entanto, devemos lembrar que os ureteres não se encontram quando o doente está deitado no mesmo plano. Têm um trajeto em lomba, entre aspas, em que a parte mediana, o terço médio, é mais superior. Assim, às vezes, em caso de dúvidas de preenchimento do lumen uretral pelo contraste, pode ser útil fazer uma segunda aquisição em decúbito ventral. A ecografia é um bom método para a pesquisa de cálculos no aparelho urinário, sobretudo na parte alta ou na parte baixa. Aqui tínhamos um plano coronal oblíquo, em que estamos a ver esquerdo superior, direito inferior. Este sinal a cor está-nos a dizer que são estruturas vasculares, que não são ureteres dilatados. Aqui tinha uma estrutura tubuliforme, que era um ureter muito dilatado e com um cálculo causava a dilatação do ureter e a atenuação posterior dos ecos em profundidade. E, portanto, nesta imagem à esquerda é superior, à direita é inferior, portanto o cálculo conseguia-se ver porque era muito grande e o ureter estava muito dilatado. Neste caso temos também um plano coronal em que vemos o rim e estamos a ver o aparelho excretor ligeiramente dilatado, cálices, bacinete e ureter proximal, esquerdo superior, direito inferior. Neste caso, se o doente tivesse uma cólica clinicamente evidente e mesmo que não víssemos o cálculo, o facto de nos rins temos o hidronefrose unilateral já poderia ser um sinal indireto da existência de um cálculo obstrutivo do aparelho urinário mais distal, mas que não era diretamente individualizado. De novo, a explicação dos espaços e faixas retroperitoneais, sendo que o faixa renal anterior, que aqui aparece com uma banda, é linear. Também o faixa retrorrenal, que aparece com uma banda, também é linear a nível posterolateral e não é linear a nível pré-vertebral, onde ocorre a passagem dos vasos, dos grandes vasos abdominais, a aorta e a veia cava inferior. A avaliação da aorta abdominal é bem visível por ecografia, TAC ou ressonância. No caso da TAC e da ressonância, melhor ainda com contraste endovenoso. O calibre distal do vaso atinge os 2,3 cm, considerando-se ligeira ectasia de 2 a 2,3 cm e aneurisma, por exemplo, acima de calibre de 2,3 cm. Como técnica de screening ou de rastreio, entre aspas, de aneurismas da aorta, a ecografia é um bom método. Apresento aqui o timing adequado para uma aquisição do exame em fase arterial ou em fase venosa para obter um estudo angiográfico arterial ou venoso. Aqui temos uma reconstrução de ataque para estudo angiográfico e aqui para estudo venoso em ressonância magnética. De lembrar que as aquisições de ataque podem ser mais rápidas, obtidas em cerca de 8 segundos, enquanto que as aquisições de estudos vasculares em ressonância demoram aproximadamente 20 segundos e é preciso que o paciente consiga colaborar na respiração.
Este slide já vos apresentei, uma revisão, quisto cortical simples hipodenso no rim direito, excreção de contraste iodado em fase excretora também no rim direito, filtro na veia cava inferior e ectasia da aorta com trombo parietal e calcificações parietais e lumen captando contraste. Aqui temos uma reconstrução sagital em TAC, em que com contraste vemos a aorta, vemos o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e aqui tínhamos um trombo arterial a ocluir a artéria mesentérica superior. Escrevem-se algumas referências anatómicas úteis para avaliação e caracterização da veia cava inferior. Lembrar que em termos de ecografia e globalmente também na ataque e na ressonância, a veia é um vaso de baixa pressão, móvel com a respiração, ao contrário da artéria aórtica, da aorta que é de alta pressão e apenas tem movimentos síncronos com sístole e diástole. Frequentemente no ataque pode-se ver a veia cava inferior com aspecto colapsado, sobretudo se os doentes estiverem em quadro de choque. Algumas considerações sobre o estudo da veia cava, por exemplo, em ecografia, num plano sagital, a veia pode-se apresentar colapsada ou distendida conforme a fase respiratória e, neste caso, num plano sagital, em cima ela vai afilar-se no hiato da veia cava inferior ao nível do diafragma. Reparem que à frente da veia cava vamos ter a cabeça do pâncreas e a veia porta. Neste caso aqui temos um aspecto normal de reconstrução vascular em TAC, em que temos a aorta e temos a veia cava. Neste plano em cima ao meio temos uma variante congénica em que a veia suprahepática, a veia cava inferior ao nível do fígado está na sua posição normal, enquanto que a veia cava inferior distal vai desembocar na veia renal esquerda e, portanto, encontra-se em topografia pré-aórtica esquerda. Em baixo temos aqui as glândulas suprarrenais, que se vê muito bem ao mesmo nível, e vemos que a veia cava inferior encontra-se adiante da suprarrenal direita. Algumas características importantes em relação aos gânglios a nível abdominal é que não se vê em radiologia convencional, só se forem muito volumosos ou calcificados, por exemplo, e podem ser razoavelmente bem visíveis por ecografia, sobretudo em topografia periaórtica e circundando os vasos ilíacos. Os gânglios geralmente são pequenos, ovais, com gordura central. Se os gânglios forem grandes, forem volumosos, tiverem contornos irregulares, forem esféricos ou não tiverem gordura central, poderão ser mais suspeitos. Em termos de limiar de volume, consideramos para os gânglios mais axiais circundando a aorta e a veia cava inferior, utilizamos o valor limiar de menor eixo de 10 mm como variação entre normal e patológico. Para gânglios mais periféricos, podemos usar um menor eixo de 6 mm. Aqui apresentou-se a coisa, alguma das localizações ganglionares que poderemos procurar, lembrando que como o maior eixo destes gânglios geralmente é feito ao longo também do maior eixo vascular, eles apresentam-se melhor visíveis em planos coronais, porque o maior eixo encontra-se com uma orientação vertical. A ecografia abdominal não é um bom método para avaliar o estômago, geralmente aparece colapsado e tirar não transmite os feixes, as ondas ecográficas. Geralmente quando está colapsado e é visto em eixo curto poderá ter um padrão anelar hipoecoico que corresponde à muscular esprópria, como temos aqui, ou mesmo aqui, e uma zona central, mais ou menos em forma de roseta e heterogénea hiperecoica, que corresponde às pregas com mucosa e submucosa. Reparem que aqui poderemos ter uma localização do estômago que se encontra adiante da cabeça do pâncreas e atrás do lobo hepático esquerdo. A sonda encontra-se num plano sagital e a parte anterior é superficial, a parte posterior é profunda. A avaliação do estômago por radiologia convencional, ingestão de material radiodenso e às vezes associado a ar
para dar um efeito de duplo contraste, como temos aqui, material radiodenso branco, ar preto, tem algumas indicações como sejam controle de cirurgia bariátrica, na pesquisa de hérnia do esófago e no follow-up pós-cirúrgico para saber se existe deiscência de suturas ou não. Neste caso tínhamos um divertículo posterior ao fundo gástrico de uma avaliação feita de perfil. Aqui temos um doente deitado em que o estômago aparece com contraste radiodenso no fundo, o antro distendido com ar e depois temos o arco duodenal. E o diagnóstico de lesões gástricas faz sobretudo através do gastroenterologista por endoscopia óptica. Para estadiamento poderá ser útil, e às vezes também para diagnóstico, fazer o TAC, em que o exame deve ser feito com contraste endovenoso e com o órgão, o estômago, razoavelmente estendido com um meio de contraste neutro, que é o caso da água, e que não é o caso deste exemplo, em que se usou um meio de contraste oral positivo. Outra técnica muito útil também para estadiamento de neoplasias gástricas, sobretudo para o estadiamento T e N, é a ecografia endoscópica. 4 exemplos de avaliação do estômago por TAC. Aqui uma imagem com contraste endovenoso em que o doente ingeriu água e está em decúbito dorsal e é uma reconstrução coronal. Vê-se o fundo gástrico distendido com água, tonalidade cinzenta escura, e vemos as pregas adelgaçadas em distribuição anular à periferia. Nos dois planos à direita temos o doente em decúbito dorsal e com aquisição axial, em cima em que o contraste ingerido oral é radiodenso, portanto foi bário ou gastrografina e por isso o conteúdo aparece branco. Temos aqui uma lesão parietal que, como faz um ângulo obtuso com o resto da parede, faz pressupor que a lesão não é de origem mucosa e portanto será mais provavelmente benigna. Embaixo à direita, também um estômago distendido, mas em que se ingeriu água e ar, e por isso a água dá uma tonalidade cinzenta ligeiramente escura e a água uma tonalidade preta. Embaixo à esquerda temos uma reconstrução sagital de um exame do estômago distendido, que podia ser este doente que está aqui embaixo à direita, e estamos a ver a reconstrução da imagem, que foi adquirida em decúbito dorsal, e por isso temos o fundo gástrico. Em sagital aqui é a esquerda anterior, direita posterior, o fundo gástrico tem água, com tonalidade cinzenta escura, e a transição fundo-ar está distendida com ar. Fundo antro está distendida com ar. Algumas considerações anatómicas importantes. O duodeno é geralmente retroperitoneal e as válvulas coniventes com pregas de Peping são sobretudo as visíveis no jejum, e a regra dos 3, em que o small bowel, o do intestino delgado, não tem mais de 3 cm de calibre, as suas pregas não são superiores a 3 mm e no raio-x simples em posição ortostática geralmente não apresenta mais que 3 discretos níveis hidroaéreos. Recordar que em radiologia convencional, eventualmente, uma boa posição para ver o arco duodenal, sobretudo a pressão D1 e D2, é com o lado direito levantado. E lembrar também que o síndrome da pinça mesentérica, em que uma artéria mesentérica superior que se apresente com um ângulo agudo em relação à emergência da aorta pode comprimir a terceira porção duodenal e causar compressão e dilatação proximal. Nestas duas imagens obtidas em plano coronal e axial, podemos ver visualização de intestino delgado distendido mediante ingestão de um soluto hiperosmolar, que poderá ser manitol ou polietilenglicol, e que vai fazer com que as ânsias de delgado fiquem distendidas com meio de contraste oral neutro. É feita ao mesmo tempo injeção de contraste endovenosa, que vai facilitar a captação de contraste pela parede intestinal, e assim com estes dois efeitos conseguimos uma melhor delineação de eventual patologia infecciosa, infiltrativa ou tumoral das ânsias intestinais e sua relação com as estruturas adjacentes, nomeadamente o mesentério. Na avaliação do delgado, novamente, lembrar que a transição D2 e D3 do duodeno pode ser redundante no plano coronal e ter um aspecto pseudotumoral. As imagens de TAC e de ressonância com distensão do delgado chamam-se enterografia por TAC ou por ressonância.
Aqui temos exemplos de 2 TACs, em que à esquerda foi feita a distensão do delgado com soluto hiperosmolar, aquele que eu já disse, o manitol ou polietileno glicol, e por isso fica o conteúdo com cinzento ligeiramente escuro e a parede do delgado com contraste endovenoso ligeiramente clara. À direita é uma TAC, mas que foi feita em ingestão de meio de contraste positivo, portanto bário ou gastrografina, e portanto a distensão intestinal vai apresentar-se com o conteúdo intestinal em hipersinal devido a esse meio de contraste positivo ingerido. Neste caso, torna-se um bocadinho mais difícil diferenciar lesões parietais do respectivo conteúdo, porque a hiperdensidade do conteúdo vai anular eventual alteração de densidade ou aumento de densidade de uma lesão parietal. Referi também a doença de Meckel, ou divertículo de Meckel, que pode ocorrer a nível do delgado, com a chamada doença dos dons, porque pode haver 2 tipos de tecido, gástrico ectópico ou duodenal. Os divertículos têm cerca de até 2 polegadas de comprimento e localizados até 2 pés da válvula ileocecal. Podem ter 2 complicações, como infecção e hemorragia, e por isso chamamos doença dos dons. Mais 2 exemplos de enterorressonâncias, em que, neste caso, o exame é obtido com sequências T2 e o lumen intestinal aparece hiperintenso. 2 técnicas que aparecem descritas neste slide, o trânsito intestinal e a enteroclise, são hoje pouco utilizadas. O trânsito intestinal por ser agressivo em termos de radiação e dar informação limitada, e a enteroclise também por ser um pouco agressivo porque se tem que aplicar uma intubação nasovaginal e provavelmente também com radiação associada, se for feita com a radiologia convencional. A válvula ileocecal tem um bordo superior e inferior, que pode acumular gordura e às vezes tem um aspecto pseudotumoral ou polipoide quando vistos em TAC. O apêndice, por vezes, tem uma localização móvel e encontra-se frequentemente em localização retrocecal. E como sabem, a apendicite aguda é uma das 2 causas que devem se considerar como mais frequentes de abdômen agudo. Como só tem uma artéria, que a artéria apidincular pode levar a gangrena no caso de infecção, quando ocorre trombose respectiva. Exemplos da apresentação da válvula ileocecal ou de Bauer em radiologia convencional e TAC. Em cima à esquerda temos em radiologia convencional com duplo contraste, a seta aponta para o orifício da válvula ileocecal. Esta às vezes é rica em tecido adiposo e pode dar um efeito pseudotumoral ou polipoide, como aconteceu em cima à direita. Em baixo temos uma imagem de colonografia virtual com efeito endoscópico, em que vemos o aspecto pseudotumoral da válvula ileocecal, que no fundo é a imagem que corresponde a um TAC convencional axial em baixo à direita, onde podemos ver a válvula ileocecal com um lábio superior e inferior. No caso da apendicite, devemos considerar que deve ser sempre uma de 2 hipóteses diagnósticas principais a considerar num quadro de abdômen agudo, que as calcificações intraapendiculares podem ser melhor visíveis em TAC do que em radiologia convencional e que a espessura somada em TAC e ecografia das paredes apendiculares não deve ultrapassar os 6 milímetros. Alguns exemplos de apêndices normais e patológicos. Aqui temos num plano axial um apêndice visto em eixo curto, de pequenas dimensões, normal. Aqui em ecografia, no plano sagital, temos uma estrutura com tipo intestinal, mas com bolsa cega, portanto sem continuidade distal e espessa, portanto era um quadro concordante com um apêndice inflamado.
Aqui num plano axial em TAC temos o cólon ascendente com contraste positivo, temos um apêndice espesso e com captação de contraste à periferia e com líquido na goteira perietopólica, portanto era um quadro de apendicite. Aqui no plano coronal temos um apêndice, parece vermiforme, alongado e que capta um bocadinho de contraste, portanto aqui, embora não tivesse espesso, como tem uma certa captação de contraste um pouco exagerada, poderia indicar uma apendicite em fase inicial e, portanto, teria que ser sempre enquadrado no contexto clínico e laboratorial. Na avaliação do cólon, lembrar que o diâmetro máximo deve ser considerado de aproximadamente 5 a 6 cm, exceto no cego em que pode ser mais largo. Lembrar o síndrome Chilaiditi, em que poderemos ver cólon transverso entre o diafragma e o fígado, sobretudo em doentes idosos. O clisteropaco já não é utilizado praticamente e então uma técnica que podemos usar é ataque por colonografia virtual, com o intuito de diagnóstico ou de screening. O gold standard para avaliação de patologia cólica como diagnóstico e estadiamento é, portanto, ataque e no caso do diagnóstico, sobretudo a colonografia virtual. O cólon pode-se diferenciar do delgado por várias características, como seja, o cólon é mais periférico, é mais largo, apresenta pregas mais espessas e incompletas e com frequência tem ar e fezes, enquanto que o delgado é raro ter fezes. Algumas pregas adiposas do cólon, que são os chamados apêndices aumentais, por vezes podem sofrer um processo de trombose e dar a chamada apendicite epiploica em um quadro doloroso autolimitado. Algumas zonas do intestino ou do tubo digestivo têm um mesentério próprio, como é o caso do estômago que tem pequeno epíplano, o transverso e o estômago dão origem ao prolongamento, que é o grande epíplano, e o cego e a sigmoide podem ter um mesentério próprio. E a vascularização arterial é como está aqui indicado, mesentérica superior para o delgado e cólon direito e mesentérica inferior para o cólon esquerdo, e as zonas de deficiente vascularização que se encontram em áreas de transição são o ângulo esplénico, com vasos de transição entre a mesentérica superior e inferior, e a junção reto-sigmoideia, em que existem vasos de junção entre as artérias retais superior e inferior. Neste slide mostramos figuras exemplificativas do problema da vascularização intestinal e áreas mais sensíveis a infartos. Na imagem de TAC coronal já mostrada anteriormente no terço médio inferior, vemos uma trombose da artéria mesentérica superior e na imagem embaixo à direita, com seta, vemos um vaso que não se encontra profundido no interior, portanto é uma veia que se encontra tributária da mesentérica superior e que se encontra trombosada. Breve referência a novas técnicas usadas em imagiologia. Temos uma endoscopia óptica aqui em cima. À esquerda temos um polipo, depois em TAC com imagens que sofrem o efeito de tratamento computadorizado e temos uma avaliação por endoscopia virtual em que vemos o mesmo nódulo. Na mesma imagem de TAC, o nódulo faz uma projeção no contorno do cólon. Esta projeção poderia ser causada por um nódulo, como era este o caso, um polipo, mas às vezes também pode ser causada, como é neste exemplo, por um resíduo focal e por isso também é útil nos exames de colonografia virtual administrar-se contraste positivo para pintar eventuais nódulos ou resíduos focais a fim de que destes não serem confundidos com pólipo. O exame da colonografia virtual também faz-se de cúbito ventral e de cúbito dorsal, em duas posições diferentes, e, portanto, geralmente as fezes mudam de posição, enquanto que os pólipos, sobretudo os pequenos, não mudam de posição. Aqui temos duas imagens de ressonância magnética que foram feitas com distensão gasosa em baixo ao meio e hídrica em baixo à direita. Administrou-se o antiespasmódico para o cólon ficar dilatado e deu-se injeção endovenosa de contraste para realçar a parede do cólon, sendo referido que, no entanto, a ressonância magnética para estudo do intestino grosso, sobretudo
excluindo o reto, ainda é pouco utilizada. A ressonância magnética retal é, sobretudo, muito útil para estadiamento de neoplasias locais. Outra técnica que se pode usar é a cápsula endoscópica, que não é da área da imagiologia, em que o doente ingere uma cápsula e depois transmite imagens que vão ser observadas à distância em vídeo pelo gastroenterologista e que permite analisar, sobretudo, patologia do intestino delgado. A parede do abdômen pode ser sede de algumas hérnias, de que saliente as mais frequentes, podem hérnias que se localizam a nível do umbigo, ou umbilicais, ou na proximidade do mesmo, as para-umbilicais. Outro tipo de hérnias é os defeitos da linha branca supra-umbilical, que podem ser hérnias consideradas em topografia epigástrica, ou as hérnias na aponevrose, separação dos músculos laterais para o reto anterior, que são as hérnias de Spiegel, ou então hérnias em topografia posterolateral, como aquela que se apresenta na imagem em baixo à direita. O diafragma tem tendão central e dois pilares posteriores que, conjuntamente com ligamentos arcuados, vão rodear a aorta. O direito em radiologia convencional está um bocadinho mais alto e à esquerda o diafragma geralmente apresenta-se visível com o fundo gástrico que se apresenta adjacente ao mesmo. A espessura do diafragma é de 3 mm e pode ser visto num pneumoperitoneu, como é aqui o caso, enquanto que se tivermos a ver a espessura do diafragma associada ao fundo gástrico, será maior, será de 5 a 8 milímetros. Nesta imagem TAC ao meio vemos os pilares do diafragma e ligamentos arqueados que rodeiam a aorta e em planos coronais os pilares novamente visíveis como bandas verticais laterovertebrais. Algumas considerações anatómicas sobre o diafragma e imagiologia, pode dar um aspecto de pregas ou curvilíneo à periferia visível em ecografia e está aqui mesmo em ressonância. Os pilares do diafragma junto à aorta podem ter um aspecto não linear, mas sim em cordão de rosário. E quando existe uma ruptura do diafragma, poderemos ver uma subida do fígado ou do baço e ao mesmo estômago que vão preencher ou ficar adjacentes à parede torácica posterior. E, por outro lado, o espaço retrocrural pode ter algumas estruturas venosas do torácico e pequenos gânglios. Neste slide apresenta algumas considerações referidas no slide anterior. Por exemplo, podemos ver aqui as digitações musculares do diafragma à direita, que às vezes podem dar um padrão pseudotumoral e que em radiologia convencional podem, no raio-x de tórax, conferir um contorno carnado ao diafragma, nomeadamente à direita. Mais uma vez, aqui vemos que o diafragma direito confunde-se com o fígado e neste plano coronal, neste plano axial à esquerda, consegue-se diferenciar do baço por a densidade ser um pouco diferente. Reparem o pilar do diafragma que vão circundar a aorta. Na ecografia, o diafragma poder-se-á diferenciar, apesar de tudo, do fígado, não o diafragma, mas sim o início da interface gasosa que está adjacente e é ela que vai ser hiperecogénita. Portanto, não temos esta linha, não corresponde ao diafragma, mas sim ao ar que está imediatamente adjacente ao mesmo. Aqui temos num plano sagital o hiato diafragmático da veia cava inferior, Aqui podemos ver uma imagem de víscera dependente em que a ruptura do diafragma não é diretamente visualizada, mas vemos um extenso conteúdo intratorácico de origem digestiva e abdominal, inclusivamente condicionando desvio cardíaco direito. Chamar também a atenção para o facto de o espaço retrocrural, portanto o espaço posterior aos pilares do diafragma, geralmente pode conter uma veia ásicos e hemiásicos e às vezes pode conter também o ducto torácico e um ou outro pequeno gânglio que não deverão ser superiores a 5, 6 milímetros.
alguns exemplos de diafragma, neste caso linear em TAC. Os pilares de diafragma até aqui têm um contorno linear, mas às vezes é um contorno enrugado em prega de rosário. Este em ecografia temos num plano sagital o diafragma por cima do fígado, que é esta imagem linear que no fundo é a interface gasosa do pulmão adjacente. E por cima da veia cava inferior, e neste plano axial oblíquo o diafragma está posterior ao fígado. Aqui temos a tal aspecto preguiado das digitações periféricas do diafragma, que por vezes tem um aspecto pseudotumoral, e nesta imagem embaixo à direita temos a parte inferior do tórax esquerdo, que encontra toda ela preenchida por conteúdo intestinal, com ânsias intestinais, baço e mesentério, que é o tal sinal das vísceras dependentes, inclusivamente condicionando o desvio cardíaco direito. O diafragma pode apresentar hérnias de que apresentamos alguns exemplos. As mais frequentes são as do hiato esofágico, em que umas chamadas a hérnia de deslizamento, em que o estômago sobe para a topografia intratorácica através do hiato e, portanto, parte do cardio do fundo fica acima do diafragma, e vemos também a junção esogástrica acima da hérnia. Outras hérnias são as hérnias de repuxamento, em que a junção esogástrica não sobe, mas o que vai haver é uma solução lateral de continuidade do diafragma, e é parte do cardio que vai ter uma posição superior-diafragmática, portanto isto no caso de hérnias de repuxamento. Outras hérnias que podem existir é a solução de continuidade posterior no diafragma, como acontece aqui, que é a hérnia de Bostalé-Lecchio, com um bocado da gordura periesplénica, vai fazer precedência no seio costofrénico posterior pulmonar. Quando a hérnia diafragmática é anterior, vai ocupar também o mediastino anterior e médio, portanto vai haver ânsia intestinal, como é este o caso que preenche o mediastino anterior e médio. Estamos a ver aqui numa janela pulmonar, e é chamada hérnia de Morgani.